Irmãos e irmãs, Padre Júlio Lancelotti de São Paulo, ele diz no início de todas as suas homilias as seguintes palavras: a palavra de Deus é instigante, provocante, que nunca podemos ser insensíveis. Irmãos e irmãs, hoje, ao olhar a palavra de Deus, a refletir a palavra de Deus, somos convidados a entender a nossa vocação. Somos convidados também, desde a década de 80, que a CNBB, então, instituiu os meses próprios para as orações. Mês de agosto, mês das vocações, mês de setembro, mês da palavra de Deus, mês de outubro, mês das missões. 3 meses significativos para a vida da igreja, para a nossa vida de fé. Hoje, celebrando neste primeiro final de semana a vocação ordenada, nos deparamos com um texto lindo deste, que fala do pão, que fala da figura do pão partilhado. A multidão sedenta da palavra, a multidão sedenta do alimento espiritual e corporal. Jesus sacia a fome da multidão. A fome da multidão pela palavra, pelo Espírito, pela sua ação evangelizadora, pela sua ação de mostrar o reino que não é dele, o reino que é de seu Pai. Mas ele mesmo já se revela como o verdadeiro reino concretizado. Essa ação que Mateus mostra a nós. Jesus que se apresenta, mas um Jesus também que se distancia. Um Jesus que se faz presente, trazendo palavras, parábolas, como ouvimos nos domingos anteriores. Diversas parábolas, tiradas, extraídas de Mateus 13, que nos apontaram o reino, o caminho que nós precisamos fazer. O caminho que nos aponta a uma grande reflexão de fé. Agora, ele continua conosco. Mas, diz relatos bíblicos, nos grandes exegetas, que este texto que Mateus traz a nós, também refletido em outros evangelhos sinóticos, ele vai nos apontar que mais ou menos 1 ano antes da morte de Jesus Cristo, ele já se dá em pão, em ação de graças a cada um de nós. Ele já se dá, fazendo essa ligação da multidão que celebra com ele a Páscoa e os discípulos que irão celebrar a última Páscoa. Não se trata de efeitos ou momentos separados, mas trata-se de um povo que precisa se aproximar, que precisa estar com o Senhor. Por isso que este mesmo povo sedento, que caminha pelo deserto, sendo esta palavra trazida também no evangelho de hoje, estavam no deserto. Deserto é o lugar da recordação de Deus. Pois Deus no deserto não deixou o povo desamparado. Deus no deserto esteve ao lado de seu povo. Deus no deserto traz multiplicações ao povo. Garantiu a liberdade e dá o pleno alimento para o corpo e para o espírito. Alimento de libertação. Jesus
contempla-se a cada um de nós. Jesus revela-se para cada um de nós. No número ainda presente de 5 pães e 2 peixes. Se somarmos 5 mais 2, iremos ter o número 7. O número da plenitude. Os discípulos não entenderam ainda. Por isso que trazem apenas números, 5 e 2. Mas com eles está a plenitude de tudo, que é Jesus. O pão repartido, o próprio Deus revelado. Nós já compreendemos isso? Que temos a plenitude próximo de nós, que temos um Deus que está ao nosso lado, garantindo a liberdade, e não a escravidão dos meios sociais presentes nos dias de hoje, garantindo a liberdade a nós, para olhar para a vida, e não olhar para a morte, não olhar para a escravidão, e que muitas vezes vivemos uma escravidão social. Muitas vezes vivemos uma escravidão dos bens materiais. Muitas vezes vivemos uma escravidão apenas por algumas atitudes e insensibilidades nossas. Insensibilidades que não refletem o verdadeiro amor de Deus. Escravidões que não apontam simplesmente a um Deus que está conosco, a um Deus que é um amor de si. Pois Jesus, ele é o amor de si. O amor sai dele e vai ao coração do outro. Antes dessa missa, eu escutava Dom Orlando Brandes lá no Santuário Nacional, e ele dizia: é um pão, mas não é pão duro. É um pão novo. É um pão pleno. Parafraseando Dom Orlando Brandes, é um pão que é gostoso de comer. É um pão que simplesmente ao chegar no coração, amolece. É um pão que transforma. Agora, se for pão duro, aí Dom Orlando dizia que ele escutou do pai dele que a criança nascia com a mão assim. E era necessário ajudá-la a abrir. Muitas vezes somos pão duro. Somos pão duro. E não queremos que o amor de Deus transforme este pão, o coração. Somos pão duro, coração duro, em que não compreendemos este amor que sai. Jesus do alto da cruz é o amor pleno que sai por cada um de nós, ao derramar seu sangue por nós. É um amor pleno. É o amor que sai de si, mas é um amor unitivo. É um amor que está junto de nós, pois Jesus olhou com misericórdia. O Santo Padre, desde o início de seu pontificado, sempre nos apontou a misericórdia de Deus. Um Deus que age em plena misericórdia é um Deus que está ao nosso lado. É um Deus que está plenamente olhando por nós. E ao olhar, vai falar para os discípulos: dá pão para esse povo. Dá para esse povo o que eles precisam de verdade. Dá para esse povo a palavra certa para mudar o coração, para mudar a vida. Mas eu estarei ao lado de vós. Mas também é um dar-se de si mesmo. Ao receber esse amor que
doa-se por nós, está ao nosso lado, é um dar-se de si, que somos convidados a viver. É um dar-se de nós mesmos para viver o pleno reino anunciado já. É um dar-se de si mesmo para estar ao lado daqueles que simplesmente precisam de nós. É um dar-se de si mesmo em meio, então, às atenções que muitas vezes não temos. As atenções que muitas vezes falamos, passou desapercebido. As atenções que poderiam ser mais concretas. Que muitas vezes a nossa fragilidade humana, o nosso cansaço humano, e digo por mim mesmo, o meu cansaço muitas vezes humano, de padre, muitas vezes não é colocado 100% em favor do povo. Um dar-se de si mesmo, dando atenção a quem precisa. Neste contexto de pandemia, dói o coração quando as famílias mandam mensagem dizendo: Padre, preciso que o senhor venha dar uma bênção. Está muito enferma. As preocupações na casa, o padre chegar e poder ser pior ainda, ser a porta até mesmo do próprio vírus. Tive que negar inúmeras vezes, ir até a casa, para não fazer o pior para aquelas famílias. Foi através de uma ligação, uma conferência, de vídeo, ou através de uma ligação para rezar junto. Ou até muitas vezes, quando a família chegava e dizia: Padre, o senhor pode ir no hospital? Nós, padres em Limeira, não estamos podendo entrar nos hospitais. Para não levar o vírus, não trazer o vírus, não fazer com que coisas piores venham a acontecer na vida do padre, na vida da comunidade. Mas esse dar-se de si mesmo, muitas vezes até, nesse contexto de pandemia, foi dobrar os joelhos. E diante de Jesus, na Eucaristia, entregar nomes, pessoas, famílias. E por fim, assim, digo sobre o Evangelho de hoje, que esse mesmo amor de Jesus Cristo deve elevar-se. Acontecer um elevar-se, um crescer. Assim como a criança que vai crescendo, alguns crescem mais, outros crescem menos, igual o padre. Mas um elevar-se. Não de estatura, mas de elevar-se no encontro com os céus, no encontro com o próprio Deus. Por isso, tenhamos um olhar pela vida, um olhar pelo pão partilhado, um olhar para um Deus que se dá, um Deus que está presente, um Deus que quer que nós façamos igual a Ele. Um olhar de solidariedade para aqueles que mais precisam. Vamos rezar para que a liturgia de hoje, como nas palavras do padre Júlio Lancelotti, que é instigante e provocante, transforma e faça a sensibilidade acontecer em nossas vidas.